Efeito dominó. Diante da instabilidade econômica, empresas terceirizadas do setor automotivo não conseguem evitar demissões. Tá difícil a gente arrumar um bico de servente de pedreiro aqui fora. Alívio na crise. Funcionários da GM de São José dos Campos voltam ao trabalho depois de 2 semanas de greve. E amanhã tem audiência de conciliação entre a Volks e os metalúrgicos de Taubaté em greve há 1 semana. Saúde em estado crítico. Com a falta do repasse do governo federal, 6 hospitais da região não conseguem atender pacientes com câncer. É muito sofrida, muito exaustiva, cansativa, devido ao horário que ele tem que levantar. Aperte os cintos. Prefeitura de Taubaté realiza hoje audiência para regularizar o TCTAL, o transporte complementar do município, e anuncia novo aumento da tarifa de ônibus. Esporte. São José está na final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, muito boa noite. A crise econômica do setor automotivo impacta não apenas as grandes montadoras. As empresas fornecedoras e terceirizadas enfrentam maior dificuldade para enfrentar o período crítico. E a previsão do CIESP para o Vale do Paraíba não é boa. O número de demitidos pode chegar até 3.000 até o fim do ano. Em abril, a demissão dos mais de 300 metalúrgicos da Maxon, em Cruzeiro, fabricante de rodas e chassis, sinalizava os tempos difíceis que estavam por vir. Empresas como a Maxon, que produzem peças para as montadoras de veículos, e outras que oferecem serviços terceirizados, foram as primeiras a sentir os reflexos da crise. Não tem a estrutura nem capacidade financeira para suportar tanto tempo assim os empregados. Então, isso que é mais temeroso. E como perdurar a questão da crise, é um grande risco dessas empresas quebrarem, né? Desde o início do ano, as montadoras compram menos e produzem os carros com peças de estoque. E isso enfraqueceu todo o mercado que cerca o setor automotivo. E com as finanças debilitadas, vieram as demissões. Nos 6 primeiros meses do ano, a região de São José dos Campos perdeu 1.250 postos de trabalho. O CIESP prevê novas demissões e o número de desempregados pode chegar a 3.000. As concessionárias funcionam como o termômetro das montadoras. Quando as vendas aqui estão em alta, sinal de produção de automóveis a todo vapor. Agora, quando os carros ficam encalhados nas lojas, o reflexo aparece imediatamente nas montadoras. Os efeitos da produção em baixa acabam afetando a fábrica inteira, causando demissões no quadro de funcionários da própria montadora e também das empresas terceirizadas que oferecem os serviços. Esse grupo trabalhava na RCG Logística, dentro da Ford, em Taubaté. A empresa perdeu o contrato com a montadora e demitiu os funcionários no final de julho. E tem sido difícil conseguir um novo emprego. Tá uma situação complicada, tá difícil pra gente, a crise que o país está passando, tá difícil a gente arrumar um bico de servente de pedreiro aqui fora. Desde que os 4 funcionários foram dispensados, a RCG Logística ainda não depositou as verbas rescisórias deles. E eles descobriram que havia meses que a empresa não depositava o INSS nem o Fundo de Garantia. Eles também não receberam o pagamento referente ao mês de julho. E como a RCG não deu baixa na carteira deles, os ex-funcionários não estão recebendo seguro-desemprego. Nós só estamos querendo o que é nosso. É o nosso salário do mês, a nossa PLR que foi acordada. Estamos querendo o que é nosso por direito, as verbas rescisórias. E até agora nada foi feito pela Ford, nenhuma atitude foi feita. As empresas tentar fazer promoções, fazer preços para atrair o público para compra e, por sua vez, liberar crédito para essas pessoas para que a economia volte a circular. O consumo tem que voltar, senão a gente não passa pela situação financeira que está atualmente impactando e tirando os empregos aqui da nossa região e do país como um todo. A Ford e a empresa RCG foram procuradas, mas não retornaram nosso contato.
E depois de 2 semanas em greve, funcionários da General Motors de São José dos Campos voltaram ao trabalho hoje de manhã. Eles aprovaram em assembleia o acordo feito entre o sindicato e a montadora durante a audiência no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, na última sexta-feira. 14 dias depois, os maquinários do Complexo Industrial da GM de São José dos Campos foram ligados de novo, com o retorno dos metalúrgicos. Os funcionários foram favoráveis à volta ao trabalho durante a assembleia feita pelo sindicato da categoria no pátio da empresa. Desde as demissões de 798 funcionários, os metalúrgicos cruzaram os braços. O desfecho da greve foi levado ao Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Sindicato e GM entraram em acordo na última sexta. A empresa suspendeu as demissões e os metalúrgicos dispensados no início do mês entram agora em licença remunerada e no dia 8 de setembro em layoff, pelos próximos 5 meses. O layoff termina em fevereiro de 2016. Caso os metalúrgicos desse grupo sejam demitidos após esse período, eles recebem uma multa rescisória referente à soma do salário de 4 meses de trabalho. A GM também vai abrir o programa de demissão voluntária e a antecipação de aposentadorias, o que, segundo o sindicato, pode garantir postos de trabalho dentro da empresa. As pessoas que saírem durante esse período da fábrica, seja através de PDV, através de aposentadoria, garante já o retorno de uma pessoa que está entrando no layoff, né? Então vai ser abatido nessa cota. O seu Domingos trabalhou na montadora durante 18 anos. O layoff trouxe alívio e tempo. Ele vai pedir a antecipação da aposentadoria. Vai ser um tempo você se programar, ver o que vai fazer da vida, uns correr atrás da aposentadoria, ou outra coisa que cada um almeja, né? Adiante. O Anderson também está entre os metalúrgicos em layoff. Ele mantém a esperança de continuar trabalhando na empresa. O pessoal está mais aliviado e vamos tocar para frente agora, modificar isso aí. Metade dos dias parados devido à greve será paga pela fábrica, a outra parte compensada pelos funcionários. Durante o layoff também ficam garantidos aos trabalhadores o 13º salário e a participação nos lucros e resultados. A General Motors tem cerca de 5 mil empregados em São José dos Campos e produz os modelos Trailblazer e S10. A empresa também se comprometeu a não fazer retaliações contra os grevistas. Eu sou um funcionário que não fui demitido, fui solidário à greve, sou solidário porque é só dessa maneira que a gente consegue reverter da maneira que foi revertida as demissões, com a solidariedade de todos, você entendeu? Ao invés de eu pensar em mim, não, eu pensar em todos, que a gente consegue garantir isso aí. O prefeito Carlinhos Almeida participou da assembleia e disse que em recente encontro com representantes da GM, pediu investimentos na planta de São José dos Campos. Na reunião que eu tive com a GM, nós cobramos essa questão do investimento e o que eles nos disseram é o seguinte, que eles pretendem lançar um novo produto e que este novo produto viria a ser oferecido para São José dos Campos. Agora, nós falamos que é importante para a cidade, para a própria empresa, que essas decisões sejam tomadas mais rapidamente e a gente possa ter uma perspectiva, porque essa fábrica aqui é uma grande fábrica, está muito bem localizada, tem uma mão de obra muito qualificada, a localização dela é estratégica no país, então é uma fábrica que é muito importante que não só continue funcionando, como tenha novos investimentos. Já em Taubaté, a paralisação dos funcionários da Volks continua e completou hoje 8 dias. A greve começou após a demissão de 50 trabalhadores. Amanhã, representantes do sindicato e da montadora tentam mais uma conciliação. Eles vão se reunir à tarde no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. No próximo bloco, pacientes continuam sofrendo com a falta de vagas para tratamento oncológico na região. 2016, salgado. Prefeitura de Taubaté anuncia mais um reajuste da passagem de ônibus. E a audiência hoje na Câmara de Taubaté debate o trabalho do TCTAL, o transporte complementar do município. Hora certa agora, 6 horas e 59 minutinhos. A gente já volta.